Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos para dar sequência ao nosso curso de redação para o Enem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o parágrafo de desenvolvimento. Então eu dividi essa aula em duas partes. Esta aula é a parte 1, tá? Essa aula vai tratar especificamente da estrutura, né? De alguns elementos estruturais e principalmente das estratégias argumentativas, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A próxima aula eu vou trabalhar com vocês o processo de construção de um parágrafo de desenvolvimento, né? Aquela famosa dúvida: como que eu escrevo? Como que eu construo o passo a passo? Isso é para a segunda aula. A aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho disso aqui, ó. Já estou apresentando a minha tela. Nós vamos conhecer um pouquinho das características, tá? Desse parágrafo, ok? E falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas, tá? Então, esse é o objetivo dessa primeira aula. E aí eu volto a dizer, o processo de construção do parágrafo de desenvolvimento é um assunto que será melhor aprofundado na próxima videoaula, tá? Na parte 2, ok? Essa videoaula é o parágrafo de desenvolvimento parte 1, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o parágrafo de desenvolvimento. Então o primeiro ponto que eu coloquei para nós é esse aqui, ó. No desenvolvimento, o aluno, aluna, deverá discutir os argumentos apresentados que sustentam sua tese sobre o assunto em questão. Então esse é o primeiro ponto, né? Você está falando sobre um determinado assunto lá na introdução, eu já falei que isso precisa ficar expresso, né? Você precisa demonstrar um projeto de texto, tudo isso eu falei nas aulas sobre o parágrafo de introdução. Esse projeto de texto, a gente também pode chamá-lo, batizá-lo ou rebatizá-lo de tese. A partir daí, eu vou passar a escrever o parágrafo de desenvolvimento. Então, nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou aprofundar o meu projeto de texto, os itens do meu projeto de texto. Ou seja, eu vou aprofundar a minha tese, né? Vou aprofundar os pontos que eu levantei sobre o tema, tá? É disso que trata um parágrafo de desenvolvimento. É um aprofundamento de ideias, de pontos que eu levantei lá no parágrafo de introdução a respeito do tema, claro. O segundo item que eu coloco aqui existem características fundamentais, tanto na estrutura quanto na estratégia argumentativa de um parágrafo de desenvolvimento. Bom, então vamos falar um pouquinho de estrutura para a gente começar. E mais adiante falaremos sobre o que são estratégias argumentativas. Vamos lá. Algumas características estruturais. Então vejamos, gente. Eu coloquei aqui, ó. É muito importante que os parágrafos de desenvolvimento tenham ligação, a fim de que não transformem a dissertação em uma sequência de parágrafos desconexos. Então, essa ligação tem um nome técnico para ela. O nome técnico é coesão textual. É assunto para aulas adiante, tá? Mas aqui eu já vou adiantando previamente para vocês. Então, a coesão é aquele movimento de ligar o que foi dito ao que será dito, né? Ou de ligar orações. Dentro ali do mesmo período, eu vou ligar duas orações. E nesse íntere, né, eu vou desenvolvendo o meu texto, né? O texto vai ficando conexo, né? O texto vai ficando conectado, tá certo? Esse tecido, né, vai sendo costurado pelos elementos coesivos, tá? Agora, essa coesão é importante dizer, ela pode se dar dentro do parágrafo ali, né, exercendo essa costura metaforicamente falando, mas ela pode se dar também no plano, digamos assim, mais externo ao parágrafo, ou seja, no início de cada parágrafo de desenvolvimento, né? No início e dentro, né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque eu diria que eu estou falando de macroestrutura do parágrafo, olhar o parágrafo de fora, né? Ou numa perspectiva maior. Microestrutura do parágrafo, eu estou falando de uma perspectiva mais de dentro. Então, eu tenho que manter a coesão mais de fora do parágrafo e, ao mesmo tempo, mais de dentro do parágrafo, tá? Como é que eu faço isso? Eu selecionei aqui, pessoal, algumas frases, né, expressões que exercem função de coesão textual, que exercem essa
ligação, ó, entre os parágrafos. Então, vamos lá. Aquelas palavras que ficam no início de cada parágrafo de desenvolvimento, né? Que ficam ali encabeçando o parágrafo. São as primeiras palavras ou as expressões, como essas aqui, ó. Primeiramente, em segundo plano. Por que eu coloquei isso aqui entre parênteses? Vamos lá. Eu sugiro para vocês, na hora da prova de redação, assim como eu sugeri que vocês escrevessem um parágrafo de introdução, agora eu vou sugerir que vocês escrevam 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então eu sugiro que num parágrafo de desenvolvimento, o primeiro, vocês possam começar com essa palavra, primeiramente. Ela estabelece coesão? Estabelece sim. É uma coesão, eu diria que um tanto quanto organizacional dentro do texto. Então você começou a escrever o seu desenvolvimento, começa com primeiramente, tá? Primeiramente, vírgula, comece a se redigir, de fato, o seu parágrafo, tá? Terminou o primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, aí você começa com uma expressão equivalente, ó, em segundo plano, ou em primeiro plano, seguido por, no parágrafo seguinte, né, em uma análise mais profunda, ó, em uma primeira abordagem, ou em uma outra abordagem, no parágrafo seguinte. Perceberam? Isso aqui é importante porque é fundamental que os parágrafos de desenvolvimento dialoguem entre si, né? E esse diálogo, ele é estabelecido por essas expressões. Então, eu começo com uma expressão organizacional, como essa que eu já expliquei, e depois eu faço, no parágrafo seguinte de desenvolvimento, um movimento de retomar o que eu já disse. Então, ali se encaixam em segundo plano, em uma análise mais profunda, ou outras, né, palavras também, ou expressões, tá? Mas é importante fazer esse processo de retomada do que foi dito, tá? E eu posso fazer isso também, ó, com outras expressões, como além disso, ou ademais, que é sinônimo de além disso, ó. Essas expressões funcionam tanto para início de parágrafo de desenvolvimento, quanto para o meio ali, quanto para a estrutura, né, interna do parágrafo de desenvolvimento. Pegaram essa ideia? Então, eu posso lançar um além disso. No início do parágrafo de desenvolvimento, seria o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Fazendo referência ao que eu já disse, ou internamente também ele pode estar ali passeando. Detalhe que o ademais aqui que eu cito para vocês é uma ideia legal para evitar o clichê além disso, tá? Outro fator existente, ó, uma outra expressão legal para a gente usar nesses critérios que eu estou explicando, ó, outra preocupação constante, ó. Ainda convém lembrar, por outro lado, porém, mas, contudo, ó, todas essas conjunções aqui, locuções conjuntivas, são muito importantes, tanto no início quanto internamente no parágrafo, tá? Algumas especificamente eu sugiro que vocês optem pelo início, como é o caso do primeiramente, em segundo plano, né? E assim por diante, tá? Essas, eu diria, conjunções mais clássicas, né, como mas, porém, contudo, eu já gosto, né, uma sugestão, eu já gosto de vê-las atuando mais internamente dentro dos parágrafos ali, estabelecendo a correta relação de sentido, ok? Só um detalhe aqui, uma dúvida sobre o contudo, gente. Muita gente acha que essa expressão, ela é uma expressão que designa uma finalidade ou uma espécie de uma expressão resumidora, e não é. Ela indica adversidade, ou seja, ideia contrária. Ela é sinônima de mas, sinônima de porém, por exemplo. Ok? Vamos lá, então, saindo um pouquinho da estrutura, e aí eu espero deixar para vocês claramente a noção de que a estrutura central do parágrafo de desenvolvimento é ele estar bem coeso, bem ligado, bem amarrado por essas expressões, tá? E aí a gente passa a um segundo momento aqui da aula, que é a análise de estratégias argumentativas. Então, um dos pontos principais do parágrafo de desenvolvimento, além da coesão, é a estrutura argumentativa que eu vou utilizar para construir o meu parágrafo, tá? Isso por quê? Porque o gênero dissertativo argumentativo, que nos é pedido nas provas de Enem, vestibulares aí afora, ele é um gênero que eu tenho que falar sobre um determinado assunto, mas eu tenho que colocar uma opinião meio que indireta ali, em terceira pessoa, majoritariamente, né? Então, eu tenho que argumentar a respeito. Então, se eu levanto alguns pontos, né? Eu levanto um projeto de texto, né? De escrita sobre o tema, baseado em que eu estou falando isso, né?
para que serve, tá? Então, a gente tem alguns tipos de estratégias argumentativas. Eu coloquei aqui as que eu acho que são mais produtivas, tá? E eu começo com essa aqui, ó, argumentos de autoridade. O que é isso? Olha só. Os argumentos de autoridade são aqui, ó, frase dita por alguém, um líder político, um artista famoso, algum pensador, tá? Uma autoridade no assunto abordado. Então, eu estou falando de um determinado assunto, vão pegar aí, sabe? Eu estou falando de, eu vou colocar como exemplo ali, mas eu estou falando de inclusão educacional de surdos, né, no Brasil. Aí eu pego um autor importante, né, da nossa literatura acadêmica, né, importantíssimo, eu diria que é o Paulo Freire, né, quando ele diz que a educação deve ser libertadora, transformadora em todos os sentidos. Bom, eu citar Paulo Freire, que é um autor importante do magistério, né, um pensador do magistério, ele é uma autoridade neste assunto, educação, né, uma grande autoridade, né, uma figura gigantesca, né, e aí pronto, já cria esse efeito de eu trazer essa autoridade para debater a questão, para dar mais peso argumentativo à questão que eu estou debatendo, né? Eu estou discutindo um assunto, mas baseado em um pensamento de um teórico importante na área. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou ganhar muito ponto em termos de estratégia argumentativa, tá? Como é que eu faço isso? Prestando bastante atenção nas aulas, como filosofia, sociologia, né? Entre outros pontos que você conseguir ler, absorver e trazer para a discussão. Tá certo, pessoal? Então é essa a ideia, tá? A gente tem uma aula mais para frente sobre mapas mentais, que eu vou trazer algumas ideias interessantes para serem adaptadas com diversos temas. Mas, em geral, é isso quando você cita uma autoridade, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, ó. Não necessariamente é um texto dissertativo argumentativo, os meus exemplos aqui, tá? Mas é só para a gente perceber como que a construção se dá por meio dessas estratégias argumentativas, ok? E como isso agrega valor argumentativo ao texto. Então, olha só. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca visto antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a famosa frase conceito de Glauber Rocha, virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Então aqui eu tenho um argumento de autoridade clássico, ó, que é essa frase, essa citação de um importante cineasta brasileiro que foi o Glauber Rocha, tá? Então o tema é sobre cinema, eu cito o Glauber Rocha e aí pronto, né? Eu ganho muito em estratégia argumentativa. Perceberam? Bom, aí quando eu estou fazendo uma citação, convém lembrar que eu posso fazer essa citação direta, que é a citação entre aspas, olha só. Como Shakespeare disse, dois pontos, ó, abre aspas, tá vendo? Ser ou não ser, eis a questão. Nas aspas, gente, normalmente ela é introduzida por dois pontos ou não também, né? Mas aí se você colocar os dois pontos, né? Você depois pode colocar, de repente, um ponto final, né? Depois começar com um elemento coesivo e seguir a sentença normal. Ou você pode colocá-la direto, né, sem necessidade de dois pontos antes. Mas o principal vai reproduzir algo, uma citação, com as próprias palavras do autor, você precisa fazer isso entre aspas, para deixar essa ideia de que a frase não é sua. Ok? Citação indireta. O que é isso? Nada mais é que uma paráfrase. O que é isso, gente? É você dizer o pensamento de alguém com as suas próprias palavras. Como Shakespeare disse, dois pontos. Pode ser ou pode não ser, é apenas uma questão. Perceberam que a ideia do Shakespeare, que está lá na peça Hamlet, continua convicta, continua mantida, porém, está escrita com as minhas próprias palavras. A direta está entre aspas, porque é, de fato, a frase do Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão do inglês. To be or not to be, that's the question. Ok? Então fiquem ligados nisso também na hora de citar uma autoridade, ok? Bom, vamos lá. Argumentos de comprovação. Então, o que são os argumentos de comprovação? Isso aqui é o seguinte, ó, são dados, estatísticas, percentuais, exemplos e principalmente, gente, fatos, tá? Fatos. Vamos lá, vamos com calma aqui. Professor, mas como que eu vou lembrar um dado, uma estatística, números, gráficos?
Muito difícil, né? Eu, particularmente, eu acho também, tá? E aqui eu faço uma ressalva para vocês. Nunca copie dados ou estatísticas dos textos motivadores. Eu já expliquei isso e volto a dizer. Você vai abrir a prova de redação do Enem ou de outros vestibulares e concursos aí afora, você vai ver lá o tema, depois você vai ver os textos motivadores, ou vice-versa, os textos motivadores depois o tema, enfim. A função dos textos motivadores é te nortear para o ponto exato da discussão. Você então precisa lê-los, tá? Mas feito isso, deixe-os de lado e vai escrever a sua própria redação original, sem pensar nenhum dado, sem pensar nenhuma estatística, né? Nem dos textos motivadores e nem da prova objetiva. Porque aí você não está sendo original, você não prova nada para a banca. Já está tudo escrito por eles. Então isso não tem valor nenhum, tá ok? Então, se você não lembrar um dado, não lembrar uma estatística, não cite nada que esteja na prova. Não faça isso, porque é mera encheção de linguiça, tá? Usando um português assim, bem coloquial, né? Agora, existem dados e estatísticas, né, que de repente o aluno pode ter escutado, pode ter se ligado nisso em alguma leitura, e ele não lembra o dado exato, mas ele lembra o dado mais ou menos geral, né? Então ele pode dizer que muitas pessoas na humanidade sofrem com a fome, por exemplo, né? Então a ONU todos os anos lança relatórios de que inúmeras pessoas sofrem com a fome ainda no mundo de hoje, né? Milhões de pessoas sofrem com a fome. Então, isso é um dado genérico, tá certo? Isso é baseado num processo de leitura mesmo. Então, isso aí cabe, tá ok? Mas muito cuidado com dados e estatísticas pensados da prova. Isso não acrescenta nada no seu texto. Agora, eu fiz a seta aqui para os fatos, porque isso aqui eu acho muito relevante. Ó. Você citar fatos na prova também serve como argumentos de comprovação. E que fatos são esses, professor? São fatos que cotidianamente acontecem, né, que são recorrentes na nossa sociedade, sempre é um tema voltado para a sociedade brasileira, né? Eu posso falar de mundo, claro, mas eu tenho sempre que partir do geral para o específico, então eu preciso focar sempre na realidade brasileira. E também aqueles fatos que caíram na grande mídia, caíram em domínio público, né? Digamos assim. Que saiu num jornal de grande circulação, saiu na internet, viralizou, né? Saiu num blog de respeito, né? Que ganhou a grande mídia. Então, esses fatos, se eu consigo citá-los, eu também estou trabalhando com argumentação de comprovação. Fatos, então, recorrentes na nossa sociedade, ou fatos que ganharam a grande mídia, ganharam os noticiários de uma maneira geral. Como no exemplo aqui, um texto sobre corrupção, um parágrafo de desenvolvimento sobre corrupção, olha só. A condescendência com que os brasileiros têm convivido com a corrupção não é propriamente algo que fale bem de nosso caráter. Conviver e condescender com a corrupção não é, contudo, praticá-la, como queria um líder empresarial que assegurava sermos todos corruptos. Somos mesmo? Um rápido olhar sobre nossas práticas cotidianas registra a amplitude e a profundidade da corrupção em várias intensidades. Agora começa a comprovação. Ó. Há uma pequena corrupção cotidiana e muito difundida. É, por exemplo, a da secretária da repartição pública que engorda seu salário datilografando trabalhos para fora, utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Outro exemplo é o do policial, que entra na padaria do bairro, em que faz ronda, e toma de graça um café com coxinha. Em troca, garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o que inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão pé de chinelo. Bom, então aqui, pessoal, principalmente nessa parte aqui que começa com o exemplo da funcionária pública e depois vai para o exemplo do policial, né? Enfim, são argumentos aí que comprovam a corrupção nossa de cada dia, presente no nosso cotidiano. Então, isso aqui não é um fato que aconteceu na mídia propriamente dito. É um fato que está aí para a gente ver. Então, isso vale? Vale também. Se fosse um fato que ganhou a grande mídia, ok, melhor ainda. Tudo bem? Então, essa é uma outra estratégia argumentativa. Agora vamos para uma outra estratégia que eu particularmente acho fantástica até,
E está dentro de fato também, que é um outro argumento é um desdobramento aí, né? Também é um argumento de comprovação, tá? Então eu falei de fatos que são recorrentes, eu falei de fatos noticiados na grande mídia, e agora eu vou falar do fato histórico, que é outro ponto também bem interessante, tá? Se vocês conseguirem fazer, funciona demais como uma grandiosíssima estratégia argumentativa. Vamos lá, uma parada para hidratar, né? Sempre bom. Em tempos passados, as pessoas dispunham basicamente do correio e do telégrafo. Todos sabem que ainda no século XX, passavam-se meses antes que alguém soubesse da morte de um parente ou amigo que estivesse na Europa. Isso ocorria porque a comunicação dependia basicamente dos meios de transporte. Quanto ao telégrafo, embora mais rápido, ele restringia em muito a quantidade de dados transmitidos. Então aqui tem um fato histórico, mas aqui é só para a gente ilustrar. Gente, citou história na prova de redação, citou algum fato histórico, você vai ganhar muito ponto por isso no quesito argumentação, porque é uma matéria que a gente estuda, né, e que a gente traz para discussão do presente. Por que a gente estuda história? Entre inúmeros motivos, estudamos histórias porque precisamos refletir sobre fatos históricos para não repetir os nossos erros no presente. Tá certo? Acho que essa para mim, eu não sou historiador, mas eu creio que essa é a função básica, né, do estudo de história. Importantíssimo, né? Para a gente não esquecer e para a gente estar relembrando e apontar o caminho para uma nova perspectiva, né? Então vale super a pena, prestem bastante atenção em matérias sociais, filosofia, sociologia, história, entre outros, ok? Bom, vamos lá. Argumentos de causa e consequência. Então aqui são argumentos que eu diria argumentos de comprovação também, sim, mas uma comprovação mais hipotética, né? Ou seja, baseado numa hipótese, algo que poderia acontecer, né? Bom, vamos lá. Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que por trás de sua irritação crônica e cotidiana está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Olha só, pessoal, principalmente essa última parte aqui, ó, como cresce a cada dia o número de veículos em São Paulo, ó, isso aqui é a causa. Qual que é a consequência disso? A tendência, ó, tá aqui a hipótese, tá? Não aconteceu, mas é provável que aconteça. A tendência é piorar ainda mais o congestionamento. Então, tudo isso aqui, ó, é um argumento de causa e consequência. Eu estou comprovando uma ideia hipotética. Então, isso aqui também vale. Então, vocês observem, né? Além dos argumentos de autoridade, eu posso trabalhar muito com fatos, causa e consequência, fatos que são recorrentes, fatos que, na sociedade brasileira, fatos que caíram na grande mídia, né, em domínio público na grande mídia. Eu posso trabalhar com fato histórico, né? Eu posso trabalhar com argumentos de causa e consequência, argumentos hipotéticos, né? Eu posso usar também como estratégia argumentativa, né? Citação de livros que eu li que tem a ver com o tema de personagens que vivem o mesmo drama de repente, ou um drama semelhante, ou que nos ensinam. Filmes, né? Filmes e séries que discutem questões, as mesmas questões do tema, ou similares, né? Músicas que eu ouvi, tá? Tudo isso funciona como estratégia argumentativa. Isso tudo vai dar no que a gente chama de repertório sociocultural, né? É tudo aquele conteúdo cultural que eu consegui absorver até aqui na minha vida, né? Tudo está dentro de estratégia argumentativa, ok? Agora eu vou chamar vocês aqui na parte final da aula para ler junto comigo
um fragmentozinho de um texto nota 1000 do Enem de 2018, está aí na internet, divulgado, né? O tema foi esse aqui: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, minha proposta nesse momento final, pessoal, é ler com vocês a introdução desse texto e os 2 parágrafos subsequentes de desenvolvimento. O primeiro e o segundo. Tá? Até aqui. Professor, mas você não vai ler o final do texto? Não. O final do texto eu vou deixar para nossa aula de conclusão do texto. A nossa aula de hoje é sobre a parte 1 do desenvolvimento. Conhecer um pouquinho a estrutura, micro, macro, e também as estratégias argumentativas, ok? Bom, então vamos lá. A introdução. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Olha só que citação literária interessante, né? Esse livro, 1974, vocês deveriam ler sobre essa sociedade controlada. Coesão, ó. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário contraditório do Ministério da Verdade. Funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, agora ele vai linkar com o tema. Ó. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Ó, ligou. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição, aí chegou no tema, ó, de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então, essa bolha sociocultural, né, e o controle aí da nossa forma de pensar na internet, consumir pelos algoritmos, são aqui o projeto de texto da pessoa. Então, vamos lá, o desenvolvimento 1, primeiro parágrafo. Olha a expressão aqui que eu falei para vocês de coesão, ó. Em primeiro lugar, olha só, vírgula, essa é a primeira coisa que tem que ser feita, tá? É importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Consequência de desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. Isso aqui tudo ele está falando, ó, de uma realidade que é comum na nossa sociedade. Então, isso aqui é um argumento que é aquele fato, né, que é recorrente na nossa sociedade, ok? Então, é um argumento de comprovação. Vamos lá. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu as portas para a manipulação e alienação vistas em 1984. Aí aqui, pessoal, é uma autoridade que ele está citando, ele está fazendo uma referência ao Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né, muito influente no século XXI, tá? Já falecido recentemente, mas muito influente, claro, pelas suas obras, pelo poder da sua obra. Então, isso aqui, às vezes não precisa, né, não necessariamente de citar a frase, uma frase da pessoa, mas o conceito da pessoa, sim. Né? Quando ele coloca ali que, segundo o Bauman, a gente vive um período de alienação ilusória, né? Ou melhor, de liberdade ilusória, isso sim, liberdade ilusória, né? Um período, então, de alienação. Então, esse conceito do Bauman é já um argumento de autoridade. Então, olha só, não necessariamente precisa ser uma citação, tá vendo? Como tudo não é uma regra, né? Não tem receita de bolo, são formas. Então, pode ser uma citação, entre aspas, de uma ideia? Sim. Pode ser uma paráfrase? Sim, mas também pode ser um conceito da obra da pessoa. Ok? Também vale como argumento de autoridade. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Isso aqui é um argumento, ó, de causa e consequência, tá vendo? Aquelas ideias. Qual que é a consequência disso, né? Desse mundo, dessa liberdade ilusória? É isso aqui que o aluno, a aluna, não sei, está argumentando, né? Perceberam? Então, como a argumentação vai se construindo, vai se sobrepondo? Vamos lá, o segundo parágrafo de desenvolvimento.
Acompanha comigo. Vamos lá. Por conseguinte, então, olha só que interessante, ó. Começou de novo com uma expressão daquelas que eu falei que liga um parágrafo ao outro. Por conseguinte, então tá ligando, tá? O que foi dito anteriormente. Então, essa relação entre parágrafos é muito importante, tá? Precisa-se um forte poder de influência desses algoritmos, presencia-se, melhor dizendo, né, no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para as diversidades de opções disponíveis. Então, isso aqui eu julgo ser um argumento também de comprovação. É um fato, né, que recorrentemente acontece. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, olha que interessante, citou uma série, tá? Isso aqui também vale como uma espécie de outra estratégia argumentativa, né? Aquela realidade do mundo que eu assisto, né? Isso tudo é outro tipo de elemento também de argumentação. Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Olha que interessante. Então, toda essa argumentação aqui construída em cima da série Black Mirror. Então, se você encontrar uma série, gente, que tem a ver com o tema, seja diretamente ou indiretamente, né, com o tema, que trabalhe alguma questão relacionada que seja, o mesmo vale para uma música ou para um livro, cite isso na sua prova de redação, porque isso vale como estratégia argumentativa, ok? Paralelamente, olha a coesão de novo aí, ó. Esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto de público para direcioná-los, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então, olha só, uma citação de autoridade a partir das ideias da escola de Frankfurt. Então, perceberam? Argumentar dentro da prova é isso, pessoal. É você ir colocando ideias, né, que te ajudem a comprovar aquilo que você levantou na introdução, os pontos de análise, de discussão, o seu projeto de texto ou a sua tese levantada lá na introdução. E para isso você pode usar argumentos dos mais variados possível. Autoridade, citação de série, citação de livro, citação de música, fatos que recorrentemente acontecem na realidade brasileira, a nível global e a nível local, né? Fatos históricos, né? O fato que caiu na grande mídia, se tiver pertinência com o tema, né? Os argumentos hipotéticos, né? Você pode levantar uma causa e uma consequência, tá certo? Então, isso é a construção da argumentação, tá ok? Aí eu vou lançar para vocês agora. Eu estou te apresentando. Sim. Tive aqui uma dúvida. Ok. Sim, estamos. Então, eu vou deixar para vocês aqui esse exercício. Quero explicar. Leia o parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo a respeito do tema. Escravizar é humano? É uma pergunta, tá? É óbvio que não, né, gente? Mas eu quero que vocês desdobrem aí o pensamento de vocês a respeito da escravização pós-moderna, né? Escravizar é, claro, um ato extremamente desumano, né? Mas quanta escravidão a gente percebe, às vezes ao nosso redor, às vezes velada, né? Escondida, mas é uma forma de opressão, né? A gente constata por aí. Então, quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Então, olha só. Tem aqui o parágrafo de introdução, tá? Ó, esse aqui. Vocês vão ler com calma, tá? E aí, seguinte, ó. Crie 2 parágrafos de desenvolvimento. 6 a 8 linhas cada. Então, você tem que escrever mais 2 parágrafos de desenvolvimento. De no mínimo 6 e no máximo 8 linhas. Aí no seu caderno, enfim, digitado que for. Tem que chegar no mínimo a 6 linhas e no máximo a 8 linhas. Essa metragem aí. Tá certo? Sem deixar muito espaço entre uma palavra e outra. Ok? Bom, então, olha só que interessante. Utilizando as estruturas e as estratégias argumentativas estudadas nessa aula, de modo a garantir a sustentabilidade de sua argumentação no parágrafo de desenvolvimento.
Então, mais uma vez, pessoal, leia este parágrafo de introdução aqui. O primeiro parágrafo de introdução eu escrevi, já está pronto. O que você vai fazer? Então, você vai dar sequência a esse texto com mais outros 2 parágrafos de desenvolvimento de 6 linhas cada. Seguindo o quê? Essas ideias da aula de hoje. Você vai pegar os elementos coesivos do início do parágrafo, os elementos coesivos de dentro do parágrafo, né? Sempre usar o ponto final, o elemento de coesão. E, principalmente, tentar justificar, tentar argumentar sobre o tema com algum tipo de argumentação que seja sólida. Um argumento de autoridade, um argumento de comprovação, fato histórico, fato recorrente, fato noticiado na grande mídia, livro, filme, literatura, livro já foi, série, música, ok? Então vocês vão tentar englobar tudo isso aí em prol da argumentação de vocês, ok? Então eu já vou me despedindo. A próxima aula a gente vai trabalhar especificamente a construção passo a passo, etapa por etapa, de um parágrafo de desenvolvimento, ok? Mas essa aula é para a gente apresentar e para vocês aí tentarem colocar para fora a argumentação, conhecer os níveis de argumentação, os principais tipos de argumento, na minha opinião, os mais, digamos assim, funcionais e recorrentes dentro da prova, né? E aí, a montagem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, mas já fica essa deixa para vocês criarem, né? E tentarem fazer esse brainstorm aí dos argumentos que vocês têm para debater um tema, ok? E isso tudo, pessoal, traz a noção de que é muito importante ler, se informar, para ter conteúdo para debater e explorar um tema com argumentações sólidas, ok? Bom trabalho, bom estudo a todos e até a próxima aula. Valeu!